Salve Maria! Vamos iniciar hoje o nosso quarto dia da consagração a Nossa Senhora. Nós vamos fazer a leitura do Santo Evangelho, Mateus capítulo 5, do versículo 38 ao 48. Vamos pegar a nossa Bíblia. Em todos os vídeos eu estou usando a Bíblia Ave Maria, tá? Para ficar mais fácil para vocês me acompanharem. Então, vamos lá do versículo 38 ao 48. Tendes ouvido o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo, não resistais ao mal. Se alguém te ferir a face direita, oferece-lhe também a outra. Se alguém te citar em justiça para tirar-te a túnica, cede-lhe também a capa. Se alguém vem obrigar-te a andar 1000 passos, com ele anda 2000. Dá a quem te pede e não te desvies daquele que te quer pedir emprestado. Tendes ouvido o que foi dito, amarás o teu próximo e poderás odiar teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai vossos inimigos, fazei bem aos que vos odeiam, orai pelos que vos maltratam e perseguem. Deste modo sereis os filhos de vosso Pai do céu, pois ele faz nascer o sol, tanto sobre os maus como sobre os bons, e faz chover sobre os justos e sobre os injustos. Se amais somente os que vos amam, que recompensa tereis? Não fazem assim os próprios publicanos? Se saudais apenas vossos irmãos, que fazeis de extraordinário, não fazem isso também os pagãos? Portanto, sede perfeitos, assim como o vosso Pai Celeste é perfeito. Palavras da salvação, glória a vós, Senhor. Então, lá no livro nós vamos meditar, sobre as máximas do mundo. São Luís Maria Gregório de Montfort vai nos dizer: Deus tem a sua sabedoria. É essa a única e a verdadeira que merece ser amada e procurada como um grande tesouro. O mundo corrupto, porém, tem também a sua sabedoria, mas esta dever-se-á condenar e detestar, porque é iníqua e perniciosa. Vaidade das vaidades. Tudo é vaidade, exceto amar a Deus e só a Ele servir. Eclesiastes, capítulo 1, do versículo 2. O amor para com Deus deve ser o guia e a luz dos nossos passos, movendo as nossas aspirações, desejos e ideias. Devemos, pois, fugir de todas e quaisquer obras da carne que pertencem ao espírito do mundo, tais como prostituição, impureza, desonestidade, idolatria, malefícios, inimizades, contendas, ciúmes, iras, rixas, discórdias, invejas, embriaguez, orgias, entre outras. Essas são contrárias ao Espírito de Jesus, que é de caridade, alegria, bondade, temperança, ou seja, correspondamos ao apelo de Nossa Senhora em Fátima. E ela vai nos dizer assim: não ofendamos o amor, que a nossa vontade seja a de Deus e a nossa única aspiração seja a posse plena do seu amor. Assim escreve a irmã Lúcia comentando a mensagem vinda do céu. Então, no capítulo passado, a gente viu sobre as questões do apego às coisas do mundo, Estar apegado às coisas do mundo.
e não ter esses apegos e praticar a mortificação. Mas nós também temos que ver sobre as coisas que temos feito, né? Se temos falado coisas que não devemos, se a gente tem blasfemado, falado mentiras, se a gente tem omitido, né? A gente também tem que ver se a gente está tendo ira das pessoas, se a gente tem tido ciúmes, pois os ciúmes não é algo que vem de Deus. Você é um casal que está namorando e começa a ter ciúmes do namorado, começa a ter ciúmes da namorada, algo que vira excessivo, que vira algo doentio, que a outra pessoa não pode fazer as suas coisas, não pode ter a sua rotina. Você tem que colocar a outra pessoa, entregar a outra pessoa a Deus e colocar ela nas mãos de Deus, e que Deus vai cuidar da pessoa que está ao seu lado. Não deves ter ciúme da outra pessoa. Uma mãe não deve ter ciúme de um filho. Ela deve deixar o filho para Deus. Ela deve criar o filho para Deus. Não ter ciúmes do filho. Ter ciúmes do filho quando o filho vai fazer algo, ou de outras pessoas quando o abraçam. Não devemos ter, devemos cuidar. É de fato algo que vive em nós, o ciúme, né? Principalmente quando é provocado. Por exemplo, um casal de namorados novos que começaram a namorar recentemente, e o namorado não é confiável, e a menina começa a ter desconfianças, pois ele começa a mostrar sinais de que está traindo ela, ou de que tem desejos por outras mulheres. De fato, é algo que vai causar ciúmes na pessoa. Só que você que está passando por uma situação dessa, você tem que pensar: será que ele é quem Deus colocou no meu caminho? Será que não é uma aprovação? Eu devo continuar com essa pessoa? Se essa pessoa está mostrando sinais, você tem que começar a observar os sinais e prestar atenção se realmente aquilo é do mundo ou se aquilo é de Deus. E cuidar para aquilo não te ferir, não te fazer pecar. Então você vai colocar e entregar o teu ciúme, as coisas que essa pessoa está fazendo de errado para você, e não demonstrar. Cuidar e ter paciência. É difícil ter paciência nessa hora, mas cuidar e ter paciência para não expor esse sentimento de ciúme e entregar esse sentimento para Deus. E coisas também de rixas, discórdias. Você tem discordado, tendo um sentimento de discórdia dentro de você? Precisa renunciar, tomar cuidado, tirar esse sentimento de discórdia, ira, no cuidar para não ter a ira de outras pessoas, né? Como diz na passagem, nós devemos amar os nossos inimigos, assim como diz Jesus, assim como diz o Senhor. É difícil amar os inimigos? É difícil. Não é uma coisa muito fácil, mas nós devemos rezar por eles, perdoar, amar, pedir o perdão também, pedir perdão para Deus, pedir perdão pela pessoa, amar a pessoa mesmo que seja difícil, amar o inimigo. Você não precisa conviver com o inimigo, mas você precisa perdoar e pedir para Deus cuidar da alma desta pessoa. Nós devemos rezar por aqueles que odeiam a gente, e não podemos praticar da mesma maneira, praticar, como dizem, na mesma moeda, ser igual, porque nós estaríamos sendo hipócritas e estaríamos sendo pecadores. Então nós devemos praticar de maneira oposta da pessoa. Então, se ela é nossa inimiga ou ele é o nosso inimigo, nós devemos ser amigos. Não precisamos conviver, mas vamos estar orando pela pessoa que deseja mal da gente. E assim a gente vai estar desejando o bem. E com isso nós vamos estar com uma arma muito poderosa, né? E vamos estar aí com Maria fazendo o bem e não o mal. Porque nós nunca devemos desejar o mal das pessoas, devemos sempre querer o bem. Assim diz Jesus para nós.
E nós devemos tomar muito cuidado com as questões das invejas. Devemos tomar cuidado para não desejar as coisas do próximo ou desejar a mulher do próximo, ter inveja daquilo que o outro tem e você não tem. A gente deve lembrar que nós somos únicos, mas cada um tem o seu jeito de ser, o seu jeito de viver, cada um tem os seus sonhos, os seus objetivos. Você não deve ver o quintal do outro porque o quintal do outro está mais bonito. Você tem que cuidar do seu quintal e deixar o seu quintal bonito. Se aquilo lhe agrada, deixe o seu quintal bonito para você. Não deixe o seu quintal bonito para os outros, deixe o seu quintal bonito para você. E assim você vai agradar a Deus e a você. E não tenha inveja porque o outro tem algo que você não tem. Você busque fazer as coisas sem ter inveja dos outros. Não devemos ter inveja das pessoas, porque a pessoa às vezes está num nível e você não viu que ela passou por tudo. É igual aqueles gelo, né? Um iceberg. Você só vê a superfície na pontinha lá no mar, mas você não vê que ele tem quase até o fim de tantas coisas, então você não veja o tanto que ele é por dentro, ou que ele passou, ou que a pessoa passou. Você não veja como que ela alcançou o objetivo. Você sempre veja como ela está no topo, mas você não vê o que ela passou para chegar ali. Então você precisa passar e aprender a conviver e a estar. Muitas vezes a gente se frustra por não estar no objetivo que a gente queria, mas por quê? O que nós temos feito? Será que nós temos olhado muito para o lado do outro e esquecendo de olhar a nós mesmos? Não queremos consertar o outro e esquecemos de nos consertar? Nós devemos começar a focar em nós e querer consertar a nós. Eu, Alexandra, preciso me consertar ao invés de querer consertar o outro. Quando eu quero consertar o outro, eu acabo me prejudicando mais ainda. Então, eu, Alexandra, quero me consertar e através da minha conversão, a outra pessoa vai notar e vai se converter também. Então, nós não devemos também ter essa inveja e devemos orar para não ter. E se tivermos inveja da outra pessoa, porque a pessoa tem isso, porque a pessoa tem aquilo, ou porque a pessoa é mais assim ou mais assado, nós devemos lembrar que devemos entregar esse desejo a Deus e não expor aos outros. Vou falar uma partilha breve em relação a um sonho que eu tive. Eu estava nos conflitos internos durante o dia e estava pensando muito sobre a questão de por que existe tanta hierarquia, tanta desigualdade, por que existe pessoas que têm mais, pessoas que têm menos. Eu estava assim num dilema entre mim e estudando alguns conteúdos e vendo sobre esses assuntos, que remeteu a eu sonhar durante a noite sobre isso. Quando eu sonhei à noite, eu sonhei que a minha consciência estava falando comigo. A minha consciência falava e me mostrava cenas, me mostrava as árvores, que nós devemos observar as árvores. Se você observar as árvores, cada um tem a sua hierarquia também, cada um tem o seu lugar na terra. Por exemplo, as araucárias. As araucárias aqui no Paraná é reconhecida como número 1, como tal, e é uma árvore que ela tem que ser preservada, né? Então, se observarmos, nós temos pessoas aqui na Terra que também precisam ser preservadas, são pessoas que têm um alto nível de sociedade também. Se observarmos, daí a minha consciência ia me mostrando em relação aos eucaliptos, ela me mostrava as árvores do eucalipto, me mostrava que elas são árvores que dão dinheiro, que muitas pessoas plantam para colher e fazer dinheiro. Então, quantas pessoas tem no mundo também que tem esse nível, né, de sociedade em relação ao dinheiro? Aí Deus me mostrava que
tinha as árvores que são as trepadeiras, que tinham trepadeiras que viviam nela, que precisavam do auxílio. Então, quantas pessoas hoje no mundo, né, depende de outras pessoas e assim vão indo. Daí tem as árvores que nascem nos lodos, tem as árvores de beira de asfalto, tem as árvores no meio do pasto, aonde faz sombra pro gado. Então Deus foi a minha consciência foi me mostrando no sonho cada árvore e sua determinação, seu lugar aqui na Terra. Nós, humanos, nós também temos o nosso lugar aqui na Terra, se observarmos para o lado, né, do sonho da árvore. Então nós temos que nos colocar no nosso lugar, e hoje remete muito a isso. Colocar no nosso lugar e parar de ter inveja, parar de ter ira, parar de cobiçar as coisas dos próximos, parar e começar a colocar em nós mesmos, começar a pensar em nós e querer alcançar a santidade. Então cada um de nós tem o seu lugar aqui na Terra. Se observarmos também as flores, cada flor tem o seu lugar aqui na Terra, né? Cada animal tem a sua função aqui na Terra e nós humanos também. Cada um tem a sua função aqui na Terra, uns mais, outros menos, né? Alguns são injustiçados, outros não. E por aí vai, e a gente vive nessa sociedade onde uns têm mais e outros têm menos. Mas nós devemos buscar a ser diferente e buscar a ajudar e estar próximo de Deus e a fazer diferente. Assim como pedem para cuidar do meio ambiente, nós pedimos para você, a gente pede, Maria pede para a gente ser diferente. Você começa a cuidar do meio ambiente como? Cuidando da sua casa, mudando a sua maneira de organizar seu lixo, né? Cuidando das coisas que você precisa cuidar para preservar o meio ambiente, não jogando lixo no chão. Como que você cuida da sua fé? Como que você cuida da sua santidade, né? Começando a ter discernimento naquilo que é pecado, naquilo que não é bem para sua vida. Ter inveja, ter ira, cobiçar as coisas dos outros não faz bem para nós. E para que a graça aconteça, nós precisamos implementar aos poucos a santidade na nossa vida, com o auxílio de Maria. E aí, então, a graça entrando na nossa vida, nós começamos a ter os privilégios de Deus, as que vai nos dizer aqui, né? Que é a caridade, o amor, caridade, amor, ter bondade, ter alegria no coração, serenidade. Eu peço muito serenidade para ser uma pessoa serena. E nós vamos tendo temperança, nós vamos tendo cuidado naquilo que falamos, cuidado naquilo que agimos, cuidado naquilo que vestimos. Nós vamos tomando cuidado e vamos evitando a fazer as coisas que não são do bem e começando a amar os nossos inimigos. Então, continuando, ou seja, correspondendo ao apelo de Nossa Senhora em Fátima. Então, estaremos respondendo ao apelo que Nossa Senhora em Fátima fez pra gente, né? Que é: não ofendamos o amor, não devemos ofender o amor. Toda vez que a gente se sente invejoso, que a gente se sente vaidoso, que a gente faz as coisas erradas, sente ira do próximo, a gente se desfaz do amor de Deus, a gente deixa o amor de Deus viver em nós, e nós devemos deixar esse amor transbordar dentro da gente e transbordar para o próximo também. Então, continuando, a sabedoria do mundo é contrária à sabedoria de Deus, que é amor, doação. Ela tem perfeita harmonia com as máximas e costumes do século, sempre tendendo à busca de grandezas e de boa reputação, procurando satisfazer o próprio interesse e prazer, com hipocrisia e astúcia. Só se preocupa com os negócios, orientando tudo em proveito próprio, fingindo, enganando, tentando estabelecer acordo entre a verdade e a mentira, entre o evangelho e o mundo, entre a virtude e o pecado, por fim, entre Jesus e o demônio.
Infelizmente, quem segue a sabedoria do mundo e as suas máximas apenas se importa com a aparência de ser bom, não se esforçando para agradar a Deus e muito menos em expiar os seus pecados com penitências. Estes interesse pelo que os outros irão pensar ou falar, julgando ser de maior vale a seguir as modas e ter boa mesa. Que adianta eu ter bons modos, bons costumes, saber ser bom com as pessoas, mas não buscar a Deus, não estar perto de Deus, não estar com Ele, não viver as verdades dele, não querer conhecer. Não adianta, vai ser em vão isso, né? Então, e também aqui falou que nós buscamos muito a tendência da grandeza, queremos estar sempre acima, mais, com dinheiro, com poder, com tudo. Mas você já pediu se isso é necessário? Pedir precisa, se você tem, né, essa mania de grandeza, é bom rever isso. Você pode ter sim dinheiro, mas não deixar aquilo subir para você, deixar aquilo te dominar, te deixar aquilo ser o seu Deus, porque automaticamente você se afasta de Deus e começa a ser dominado pela mania de grandeza, pela mania de ter dinheiro, de ter mais, de querer mais, de luxúria. Você começa a se apegar a essas coisas e principalmente você começa a se apegar à opinião dos outros. E nós não devemos nos apegar à opinião dos outros e nem ter mania de grandeza, e sim viver com aquilo que é necessário para a nossa vida, para a nossa conversão, né? Se for para termos dinheiro, que seja para a conversão nossa, para ajudarmos o próximo e a nós mesmos. E viver a santidade através das mãos de Maria é aprender a renunciar a essas coisas. Tudo isso que afirmamos corresponde fielmente às características daqueles que se deixam guiar pelos 10 mandamentos do mundo e não pelos de Deus. Quais são os 10 mandamentos? Na catequese, a gente deve, e a catequista sempre manda a gente decorar cabo a rabo, né? Os 10. E manda a gente recitar os 10 mandamentos decorado. Pelo menos comigo foi assim, não sei com vocês. E até a minha catequista, quando ela mandava a gente decorar, ela falava assim, ó, quem decorar, quem conseguir, vai ganhar uma caixa de bombom. E era bem legal quando a gente era criança fazer isso. Então, segundo São Luís Maria, são estes os preceitos mundanos, né? Nós devemos conhecer os mandamentos de Deus e os mandamentos mundanos. Quais são os mandamentos de Deus? Né? Nós devemos ter de cabo a rabo. Mas quais são os mandamentos mundanos? Você conhece os mandamentos mundanos? Né? Os mandamentos de Deus, os 10 mandamentos de Deus, eu vou pedir para você, lá no Catecismo da Igreja Católica, pegar, quem não tem pode comprar, que é ótimo ter ele, pegar lá na página 297, no capítulo 1, aqui ó, vai estar escrito assim, que é a numeração 2083. Para quem não sabe em relação à numeração, é esses numerozinhos aqui, ó. Pega esses numerozinhos aqui. Então começa aqui no 2083, que é: amarás o Senhor teu Deus de todo o coração e de toda a alma e de todo o entendimento. Então ali vai começar a falar artigo 1, o primeiro mandamento, e depois tem tudo isso para ler, e aqui no final vai falar o último mandamento. Então é bom ler para entender cada mandamento. Ali vai falar sobre os 10 mandamentos, aí você vai entender sobre os 10 mandamentos. Mas agora, né, aqui no livro, vai nos falar sobre os 10 mandamentos mundanos, né? Então qual que é o primeiro mandamento mundano? Conhecer bem o mundo, acompanhando o século. Vivendo as modas do século, querendo conhecer tudo sobre o século, esquecendo das coisas passadas, dos séculos anteriores, das tradições, né? Queremos viver aquilo que o mundo nos oferece hoje. Viver com o homem como homem honrado, contentando-se somente com as aparências.
Todos nós somos belos, nós temos a nossa beleza natural, mas nós queremos viver com aparências. Cuidamos de expressões faciais, cuidamos de questões de vaidade. A mulher, principalmente, cuida muito da questão das pernas, bunda, peito. Então, nós temos que cuidar do nosso corpo, da nossa saúde. Temos que cuidar, mas temos que cuidar com os exageros. E nós temos honrado muito isso aqui no mundo, né? Terceiro mandamento: orientar bem os negócios, tomando o dinheiro como fim último da vida. Nós achamos que a felicidade vem do dinheiro, e não, a felicidade não vem do dinheiro, a felicidade vem de Deus. A felicidade vem por amor a Deus. E quando aprendemos a amar a Deus, nós aprendemos a nos desapegar das coisas do mundo. Então o dinheiro, ele não deve ser o nosso rei, ele não deve ser o nosso Deus, tá? Então temos que cuidar muito para acreditar que o dinheiro é o único bem que vai nos trazer felicidade. Ele pode ser útil para muita coisa, tá? Pode nos trazer muita coisa, principalmente para comprar um livro, o dinheiro é útil para isso. Mas ele não pode ser útil para dominar a minha mente e a minha consciência. E a minha alma, né? Quarto mandamento: guardar bem os pertences, ignorando a caridade. Comprei roupa, não uso mais, eu guardo, eu não dou para os outros. Por quê? Nós devemos pensar no próximo. Essa roupa eu não uso, então eu vou dar para uma outra pessoa, porque a outra pessoa vai utilizar, porque ela vai precisar, né? E assim sucessivamente as outras coisas. Quinto mandamento: procurar sair do anonimato, adiantando-se na vida com ambições e ousadias. Quantas pessoas querem ser reconhecidas pelo mundo afora, mas esquecem de ser reconhecida para Deus. Podemos ser reconhecida pelo mundo, mas que sejamos reconhecidas pelo mundo por uma pessoa que busque a Deus, por uma pessoa que busque a santidade, ou uma pessoa que evangeliza o outro, né? Cuidar para não buscar o mundo, buscar essa aparição de maneira errada, né? Sexto mandamento: procurar fazer amizades importantes sem se preocuparem em obedecer às consciências que nos adverte sobre as más companhias. Por que eu vou continuar andando com uma pessoa que me leva para um caminho do pecado, me leva a não viver a santidade? Você pode orar por essa pessoa, mas se ela não quiser mudar, se ela não quiser o caminho da conversão, nada vai adiantar. Então também você tem que cuidar com as más companhias, buscar viver com companhias que te levam à santidade. Uma das companhias é estar ao lado de Maria, como escravo de Maria, viver ao lado dela para assim alcançar a santidade. Sétimo mandamento: frequentar a alta sociedade, andando sempre atrás de pessoas em evidência. Infelizmente, nós queremos estar na sociedade, queremos estar com pessoas de alto nível, de alto grau, e esquecemos de ser humildes. Não importa se você anda com pessoas de sociedade ou se você tem muito dinheiro, mas cuidado para não esquecer das pessoas simples, a não andar simples, a não querer estar próximo dessas pessoas, ou ter nojo de pessoas pobres, de pessoas que andam mal vestidos. Temos que tomar esse cuidado. Você não deve querer só estar no nível de sociedade elevado, você tem que aprender a ter esse sentimento de bondade e estar próximo de outras pessoas também, e ser humilde. Comer e beber bem. O oitavo mandamento. Infelizmente, nós temos esse desejo de ter tudo do bom e do melhor dentro de casa, de ter fora também, de sair para comer, de ter tudo, de ter comidas caras, de ter comidas... E esquecemos que tem muita gente que não pode ter aquela comida, ou que passa por dificuldades. Nós temos que nos policiar. Pode ter sim as comidas? Pode ter, mas tomar cuidado para não ter exageros e esbanjar as coisas. Nós sempre queremos tudo do bom e do melhor, e não é sempre assim. Se você tem dinheiro, tem condições e pode ter,
né? Tudo bem, compre para você, mas também compre uma cesta básica, dê para uma pessoa também que está passando por necessidades, né? Não queira só para você, queira ajudar o próximo também. O 9º mandamento: cultivar o bom humor, mesmo diante de toda sorte de prazeres culpáveis. Esse é meio difícil de explicar, mas cultivar o bom humor, estar sempre animado, gozando de alegria, mesmo nas dificuldades, gozando e tal, expondo, banjando de sorte, dizendo para as pessoas que tem sorte e tal, que tá sempre no alto astral, mas na verdade não, sofre por dentro, né? E tem aquele sentimento culpável dentro, então tem que tomar cuidado com isso, né? Temos que tomar cuidado e ser felizes em Jesus e buscar no sofrimento estar mais próximo de Jesus, nas alegrias próximo de Jesus, e através dos bons humores e das boas alegrias não esquecer de Jesus, né? Porque muitas vezes buscamos a Jesus e esquecemos de agradecer, e quando estamos felizes esquecemos dele, né? Então devemos buscar a ele na alegria, na dor, na tristeza e tudo mais. 10º mandamento: rejeitar a piedade, religião, obras de caridade ou outras oficinas devotas. Muita gente tem feito isso, muita gente tem rejeitado religião. Eu acredito no meu Deus, eu acredito na minha igreja, eu vivo a minha igreja dentro de casa, a minha confissão é dentro de casa, eu faço a minha confissão comigo mesma, meu Deus mora no meu quarto, meu Deus mora na minha casa, eu não tenho igreja, não tenho religião, não tenho nada. Ou rejeita a piedade, não ajuda as pessoas não ajuda o próximo, não tem caridade, não ama o próximo. Então nós devemos rever esses pensamentos e essas atitudes, né? O espírito do mundo contraria a divina sabedoria ao desprezar os atos de renúncia e a loucura da cruz. A boa mãezinha, Maria Santíssima, aparta-nos desta sabedoria terrena, carnal e diabólica, que é pregada pelos mundanos. Ela foi a primeira a separar-se do mundo e seguir Jesus no escondimento, na mortificação e na vida interior, como também na contemplação e união com os seus sofrimentos. É difícil, mas quem vai nos ajudar é Maria. Através da escravidão a ela, nós vamos automaticamente aprender a viver mais a santidade e a enfrentar todos esses 10 mandamentos e a passar a viver os 10 mandamentos de Deus aqui na terra. Deste modo, ela será o nosso auxílio na crucificação da carne, com suas paixões e apetites maus, conduzindo-nos a uma contínua violência a nós mesmos e ajudando-nos a carregar a cruz de cada dia. Em resumo, não coabitam na mesma alma a sabedoria e o amor, as companhias e vaidades do mundo. Obtendo essa tão desejada sabedoria, renunciaremos efetivamente aos bens deste século, ou pelo menos deles nos desapegaremos, possuindo-os como se não os possuíssemos, o que só acontecerá se a imitação da Virgem Maria praticarmos uma mortificação contínua, corajosa e discreta. Então, isso só acontecerá se praticarmos uma mortificação contínua, discreta e corajosa, mediante uma vida de intensa penitência interior, subjugando a inteligência e a vontade, e exterior, com paciência nas adversidades, jejuns, vigílias e outras austeridades. É que Maria Santíssima nos mostrará o que Deus quer. Sejamos
dóceis à sua ação maternal. Então, nós devemos cuidar muito com as questões das idolatrias também, né? Hoje vai pedir para nos refletirmos sobre isso também, né? A idolatria na pós-modernidade. A idolatria é um grave pecado, porquanto despreza-se o culto ao verdadeiro Deus, Criador e sustentador de todas as coisas, para se devotar a um ser criado, colocando-o no centro da vida. No passado, os homens tomavam uma imagem qualquer, geralmente de um animal, e a esse ídolo prestavam o culto de adoração, oferecendo-lhe sacrifícios, alimentos e perfumes através da queima de incensos. Isso era uma grande ofensa a Deus e tornava-se uma abominação diante dele. Pesarosamente, essa prática não veio a extinguir-se, mesmo depois de o Senhor ter dado aos homens tantas provas do seu poder e do seu amor. Então, uma pergunta para nós: como então podemos identificá-la nas atualidades? De variadas formas, pois a sociedade moderna tem capacidade de reproduzir velhos vícios sob novas feições. Dentre eles temos o ateísmo prático, o hedonismo e o materialismo. O que quer dizer cada um, né? O ateísmo prático, Deus existe na teoria para a maioria das pessoas, mas no dia a dia prova-se o contrário, vivendo como se ele não existisse. Então, Deus existe para mim, mas eu não busco ele. E ele está de qualquer jeito na minha vida, não tem uma percepção certa de que Jesus está ali vivendo na sua vida, presente todos os dias, e você está buscando ele todos os dias, né? Então, era como se ele realmente não existisse, não estivesse ali. O hedoísmo é o erigido, um trono ao Deus prazer. Toda a preocupação dos indivíduos gira em torno da satisfação dos seus apetites carnais. A sensualidade é exacerbada. Os divertimentos mundanos tomam um lugar central na vida das pessoas. O espírito de sacrifício é desprezado e já não há mais leis morais que sejam obedecidas. Então a pessoa, ela começa a dar, o seu Deus é os desejos carnais, as vontades, os desejos que tem pelas coisas do mundo, aos prazeres da vida, as alegrias da vida e tudo mais. Então, isso quer dizer o hedonismo. E o materialismo é o dinheiro, o poder e o consumismo são reverenciados. A pessoa dá reverência, dá poder para o dinheiro, poder para o consumismo e poder, né, que não vem de Deus, um poder que é de desejo humano. Há o estabelecimento do domínio, do ter sobre o ser, né? O homem despreza sua dignidade de filho de Deus para estabelecer na sua vida uma louca correria objetivada pelo dinheiro e bens de propriedade, esquecendo-se das realidades eternas. Por essas práticas supracitas que, por infelicidade, traduzem a vida moderna, Deus, nosso Senhor, é colocado à parte e torna-se frequentemente entre nós a velha praxe de se incensar os ídolos. Não devemos idolatrar esses três tipos. Devemos tomar cuidado, aprender e querer conhecer. A partir do momento que você conhece e que você começa a aprender sobre Jesus, você conhece a verdade e a verdade te libertará. Então, você aprendendo sobre essas coisas, você vai começar a se policiar e a ter discernimento das coisas. Então, vamos para a nossa oração. Maria Santíssima, obrigado pelas luzes que nos destes a respeito das ações e intenções que são contrárias a vós e ao Espírito Santo de Deus. Queremos tomar firmes resoluções em libertarmos-nos do mundo e escravizarmos-nos amorosamente ao vosso imaculado coração.
Bondosa Mãe, auxiliai-nos na nossa caminhada. Amém. Jaculatória. Seja nossa vida escondida em Cristo Jesus. Agora vamos para as orações do dia, né? Nós estamos no 4º dia de 12 dias preliminares, né? Então as orações dessas 12 dias preliminares são a oração ao Espírito Santo e a saudação à Nossa Senhora, página 165 e página 164 do livro dos exercícios. Então vamos lá para a oração. Vinde, ó Santo Espírito, a nossas almas visitai, enchei nossos corações com vossa graça divinal, vosso chamado, o intercessor, o dom de Deus Altíssimo, a fonte viva, o fogo, o amor e a espiritual unção. Sois doador dos 7 dons e sois poder na mão do Pai. Por este transmitido a nós, enriqueceis a nossa voz. Iluminai nosso entender, em nós vertei o vosso amor. Com vossa graça eternal, o fraco em nós robustecei. Nosso inimigo repeli e dá-nos logo a vossa paz. E tendo um guia como vós, evitaremos todo o mal. Fazei-nos conhecer ao Pai e o Filho revelai também. E que de ambos procedeis, fazei-nos firmemente crer. Glorifiquemos a Deus Pai e ao Filho que ressuscitou, e ao Espírito de Deus por todos sempre. Amém. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, concedei-nos que no mesmo Espírito conheçamos o que é reto, e gozemos sempre das suas consolações por Cristo nosso Senhor. Amém. Ave sempre bela, ó Virgem Mãe de Deus, do alto mar estrela, porta azul dos céus, novas o anjo traz, ave te saúda, funda-nos na paz, de Eva o nome muda. Mansidão, pureza, ó Virgem sem igual, dá-nos com presteza e livra-nos do mal. Quebra a algema ao réu e dá aos cegos luz, dá-nos mãe do céu, o que ao céu conduz. Mostra seres mãe, faz a nós descer, quem por nós nascido quis de ti nascer. Dá-nos vida pura, um caminho certo, para quem procura ver Jesus de perto. Seja ao Pai louvor, ao Cristo também, ao Consolador igualmente. Amém. Agora vamos pegar a oração do Magnífica. Para quem não tem, pode acompanhar pela Bíblia em Lucas, capítulo 1, do versículo 45 ao 55. Minha alma glorifica ao Senhor, meu espírito exulta de alegria em Deus, meu Salvador. Porque olhou para sua pobre serva, por isso, a partir de agora, me proclamarão bem-aventurada todas as gerações. Porque realizou em mim maravilhas aquele que é poderoso e cujo nome é santo. Sua misericórdia se estende de geração em geração sobre os que o temem. Manifestou o poder do seu braço, desconcertou os corações soberbos. Derrubou do trono os poderosos e exaltou os humildes. Saciou de bens os indigentes e despediu de mãos vazias os ricos. Acolheu Israel, seu servo, lembrado de sua misericórdia, conforme prometerá a nossos pais, em favor de Abraão e de sua posteridade para sempre. Amém. Agora você pode estar fazendo o Santo Terço ou o Santo Rosário, se preferir. Está fazendo sua oração de devoção, sua oração particular. Muito obrigada por assistir mais esse vídeo. Salve Maria, que Deus abençoe você e sua família. Até o próximo. Tchau!